E agora queremos convidar para vir aqui e falar sobre segurança cognitiva, a nova forma de combater o crime cibernético, o líder de segurança da IBM Brasil, Guilherme Araújo. Deixa eu me apresentar primeiro. Bom, como foi apresentado, Guilherme, eu sou responsável pela unidade de segurança da IBM Brasil. E a ideia é falar um pouco para vocês como é que a IBM está tratando o tema de segurança e como é que inteligência cognitiva vai poder ajudá-los a efetivamente a combater de forma mais eficiente os cybercriminosos. Para contextualizar um pouquinho isso, vamos falar um pouquinho primeiro de tendência, tá? Então, quando a gente olha os principais drivers, né, em segurança, a gente olha 5 grandes pilares. O primeiro deles são os ataques avançados. Efetivamente, os cybercriminosos eles estão cada vez mais organizados. Eles hoje já são empresas globais que atuam de forma coordenada. Estão cada vez mais criativos, acabam que usam muito de engenharia social e efetivamente podem passar bastante tempo dentro da rede de um cliente para efetivamente tomar uma ação para fazer uma extração de algum dado ou efetivamente derrubar alguma aplicação que seja relevante. O segundo ponto, que é bem comum, está relacionado a erro humano, né? Desde erros comuns, como uma senha que não é forte ou uma atualização que não foi feita, seja de um antivírus ou de um patch, até mesmo você efetivamente dar informações para pessoas que você não conhece, ou divulgar informações, ou colocar informações em locais que não necessariamente são seguros. Quando eu falar um pouquinho de computação em nuvem, eu vou acabar mostrando um pouco disso para vocês também. O terceiro ponto é a inovação, e a inovação que hoje as empresas estão buscando com tecnologia, seja termos como digitalização, TI bimodal, mas eu diria que aqui os 2 principais pontos que hoje trazem mais vulnerabilidade é computação em nuvem e efetivamente toda a parte de mobilidade, que acaba que hoje os nossos usuários e a forma como nós queremos transacionar com os nossos clientes por diferentes tipos de canais geram vulnerabilidades que são os nossos próprios clientes, que não necessariamente vão estar totalmente seguros ou atualizados com níveis de segurança adequados. E normalmente os criminosos eles vão entrar pelo elo mais fraco, que é por aí. O quarto ponto que todo mundo conhece, que não deixa de ser tão importante quanto os outros, é a parte de compliance, mas estar compliance hoje não significa estar seguro. A gente tem N exemplos de empresas que estavam compliance e efetivamente tiveram grandes vazamentos com grandes prejuízos. Depois eu vou falar de alguns casos para vocês que são conhecidos e divulgados no mercado. E por fim, que é um ponto relevante, é a parte de falta de skill, né? Hoje falta mão de obra qualificada no mercado de segurança. Então, a boa notícia é que a gente vai ter emprego nos próximos anos porque falta gente. Então vão precisar de nós. Nós somos recursos raros hoje no mercado. Para corroborar com tudo isso, quando a gente olha o avanço das violações, e esse dado aqui gráfico, ele é gerado trimestralmente pelo nosso X-Force, tá? A gente faz uma análise de ameaças. E aqui, se você olhar desde 2013 para frente, o volume de violações, né, o número de incidentes violados, ele já passou da casa de bilhão há muito tempo. Além disso, quando você olha as circunferências e as cores dela, você vê que aqui estão cada vez mais diversificadas e o tamanho da circunferência é o tamanho do estrago que foi feito com aquele determinado tipo de, vamos dizer, ameaça ou forma de ataque, tá? E veja que uma grande parte, que é a parte cinzenta, é aquilo que a gente ainda não sabe o que aconteceu, ou o que foi feito, o que é uma grande maioria. E esse volume ele só vem aumentando. Essa é a má notícia. Outro dado que a gente divulgou recentemente foi a média de detecção de um APT. Hoje está na casa de 201 dias, ou seja, mais de 6 meses
para efetivamente se descobrir que tem alguma coisa errada acontecendo na nossa empresa. Esse é outro dado recente. Esse aqui é o custo de uma violação global. Ou seja, um dado violado custa hoje 4 milhões de dólares. Isso, dado global. Eu vou depois quebrar e mostrar dados nacionais de Brasil. Essa pesquisa é recente, é de julho, agora desse ano, então o dado está bem fresquinho. E por fim, 1,5 milhão é o número de posições em aberto que nós vamos ter para profissionais de segurança daqui 3 anos. Eu não estou falando daqui 30 anos, eu estou falando daqui 3 anos. 3 anos serão 1,5 milhão de postos de trabalho em aberto no mundo. Esse número hoje são 208 mil, atual. Então vai quintuplicar ou sextuplicar essa demanda nos próximos 3 anos. Por quê? O volume se diz por si só, vai precisar de mais gente para resolver tudo isso. Quando a gente olha custo, como eu falei, e eu quebro esse custo, aqui tem algumas coisas interessantes. O custo por incidente global, médio, é de 158 dólares. Esse custo varia, tá? Por exemplo, um custo médico, hoje, né, um dado médico, ele vale 10 vezes mais do que um dado de cartão de crédito. Ou seja, a parte de saúde hoje é uma das grandes áreas de vulnerabilidade e uma das grandes áreas alvo que os cybercriminosos estão buscando. Tanto é verdade que 90% hoje das empresas médicas já aferiram problemas do ponto de vista de segurança, tá? Isso é outro dado global de pesquisas que a gente faz internamente dentro da IBM. Quando a gente olha o custo, né, os 4 milhões de dólares, se ele vem subindo razoavelmente rápido, e eu quebro esse custo, 2/3 desse custo é efetivamente o trabalho de entender, detectar, notificar as áreas e efetivamente resolver o problema. O outro 1/3 está relacionado efetivamente a você perder negócio, seja porque a tua imagem foi exposta, ou porque efetivamente o seu cliente ficou chateado contigo e não quer fazer mais negócio com a sua empresa. Mas veja que o problema maior está em efetivamente tratar a ameaça, detectar, prevenir, detectar e efetivamente responder ela. Que é isso que é a estratégia da IBM. Como é que a gente ajuda vocês a efetivamente trabalhar esse assunto? Aqui tem toda a parte também de informações pessoais, né? Quando a gente fala de segurança, a gente já não está falando mais de segurança corporativa, a gente fala também de segurança pessoal. E meio que os assuntos eles já meio que se combinam, porque dependendo do nível de exposição que você tem hoje nas suas redes sociais, isso é um facilitador para os hackers ou para os criminosos efetivamente buscarem informações a seu respeito e encontrarem brechas para justamente invadirem a empresa, entrarem na rede e aí entenderem o que está acontecendo. Aqui são alguns casos reais. Acho que um caso que todo mundo conhece é o caso da Target, né, que é um caso bem emblemático. O prejuízo aí aferido pela Target foi mais de 200 milhões de dólares, foram 70 milhões de dados expostos. 2 pontos curiosos, tá, referente a esse caso. Um deles é que a Target ficou sabendo por terceiros do problema, não foi pela área de segurança deles, e eles tinham uma área de segurança extremamente capacitada e com uma série de ferramentas. E o segundo detalhe é que na semana anterior ao problema eles tinham recebido o selo de PCI Compliance. Ou seja, eles estavam compliance com o que eles tinham que estar, mas efetivamente não estavam seguros, tá? A título de curiosidade, a invasão veio por um terceiro, por uma empresa que fazia parte de gestão de ar-condicionados da Target, das lojas. Foi pela máquina do usuário que entrava num portal da Target, que estava com um malware instalado, ele violou a rede da Target e a partir daí começou a brincar e aí efetivamente roubou 70 milhões de dados de usuários. Aqui tem N exemplos, acho que a semana passada muitos de vocês devem ter visto que algumas empresas ficaram fora do ar, como Twitter, Spotify, dado aí através de ataques DDoS, que estão acontecendo cada vez mais em todo o mundo. Isso não é nos Estados Unidos, isso acontece em qualquer lugar, inclusive no Brasil. Hyatt também é outro caso, então quem se hospedou em hotéis Hyatt provavelmente já teve seus dados aí violados. Yahoo recentemente também divulgou uma violação de muitos milhões de usuários.
E os exemplos, eles não acabam, desde empresas globais como empresas nacionais. Outra coisa que agora está muito em voga é a parte de home security. Transpondo um pouco a parte corporativa, também vem agora para as nossas casas o risco, né? Então aqui são algumas notícias que saíram recentemente, né? Agora a moda é sequestro de TV, Smart TV. Você chega na sua casa e tem uma mensagem lá do cybercriminoso pedindo bitcoins em troca da efetiva liberação da sua TV. E agora uma outra é o que eles chamam de terror noturno. Esse é bem comum nos Estados Unidos. O hacker, ele invade a babá eletrônica e começa a gritar à noite para o teu filho acordar. E aí ele pede uma generosa contribuição para a conta dele em troca dele parar de fazer esse tipo de coisa. Tem um caso, inclusive, que é real, que a criança falava para o pai que ele tinha um amigo imaginário, né, que ele conversava com uma pessoa à noite. E aí o pai estava querendo até levar o menino no psiquiatra. Na verdade, não, ele conversava com um cybercriminoso à noite. Então a criança não tinha problema. O problema é que tinha um cara que tinha invadido a casa deles. Então, esse é um outro tema que está muito em voga. Isso, inclusive, está levando a discussões de seguro, né? Cyber insurance, que a gente está falando, que já é comum lá fora e que agora no Brasil começa efetivamente também a se tornar uma realidade muito próxima. Agora, imaginem se a gente tivesse uma forma de entrar num portal e efetivamente poder visualizar todas essas ameaças e efetivamente resolvê-las. Bom, eu vou entrar então agora aqui num portal pela minha máquina para mostrar para vocês como é que a gente consegue visualizar boa parte delas, tá? Eu encontrei esse site outro dia, então deixa eu entrar aqui na internet. Deixa eu ver se vocês já estão visualizando. Deixa eu digitar aqui. Epa. Opa, mais uma vítima. Quem será? IBM, Guilherme Novaes. Guilherme. Clicou onde não deveria, né? O que tem de interessante nesse computador aqui? Gerenciador de arquivo. Um AC. Documentos importantes. O que será que tem aqui? Faturamento, lista de cliente, sem informação. Por mais um que anota senha no computador. Beleza, facilita meu trabalho. Banco com agência, conta e tudo. Até telefone tem aqui. Ei, pelo menos o cara é organizado, né? Vamos lá. Segurança. Vou tentar ligar para ele. Quem será? Alô, senhor Guilherme Novaes Procópio de Araújo? Sou eu mesmo? Senhor Guilherme, meu nome é Alexandre, eu sou assistente do gerente da sua conta aqui do Banco Umbrella. Inclusive, eu estou ligando a pedido dele. O banco acabou de abrir um novo segmento para clientes VIPs. A gente gostaria de convidá-lo a migrar sua conta. O senhor ter acesso à consultoria de investimento, facilidade de saque no exterior sem custo e outras vantagens especiais. Puxa, seria ótimo. Excelente, senhor Guilherme. Eu vou fazer a migração agora mesmo. Mas para concluir, eu preciso do número do seu token. Token? 1 minuto. Sim, do token. 11 22 33.
Perfeito, confirmado. Estou efetuando a migração da sua conta agora mesmo. Te encaminho por e-mail os detalhes. Muito obrigado. Disponha. Gente, quantas vezes a gente não viu isso? Obviamente que a história do Tolkien hoje já está meio que manjada, né? Mas a última que nós ouvimos é que o cybercriminoso ele liga na sua casa, fala que você está com o seu cartão clonado, valida uma série de informações a seu respeito, o que torna a coisa legítima, e fala, olha, eu vou mandar um motoboy aí para sua casa agora para retirar o seu cartão, corta o cartão no meio, por favor, até por uma questão de segurança, e entrega para o motoboy. A gente sabe que cortar o cartão de crédito no meio não resolve nada, né? Toda a informação está no chip, que efetivamente, se você não picotar aquilo ali, não vai funcionar. Então, é mais um exemplo de que hoje segurança é um tema que efetivamente ele está bastante diferente. E é por isso que quando a gente olha a segurança, e não faz muito tempo, a gente falava muito em controle de perímetros. Né? Como é que E aí a comparação é com um castelo, efetivamente, da época medieval. Né? Então a segurança estava em colocar todo mundo dentro do castelo quando estava vindo uma invasão. Muitos deles punham até um rio, né, com um crocodilo, seria uma proteção extra, e isso era a segurança da época medieval. Quando a gente traz para os dias de hoje, as empresas, até alguns anos atrás, conseguiam pôr barreiras entre elas e estavam efetivamente seguras. O problema é que a inovação ela não acabou com o perímetro, não existe mais perímetro hoje. Por conta disso, a gente foi para uma segunda era, que é uma era que a gente chama de inteligência e integração, que é onde efetivamente você tem que ter, não um modelo tático, mas sim um modelo holístico e estratégico, de forma a atuar todas essas disciplinas de segurança de forma integrada e inteligente. Quando a gente olha para o futuro, e o futuro é daqui um mês ou dois, a gente está falando em tecnologia cognitiva, colaboração, ou seja, da mesma forma que os cybercriminosos colaboram, a gente também pode colaborar entre nós, e finalmente computação em nuvem. E é aqui que eu vou falar um pouquinho para vocês como é que a gente está tratando esses três assuntos. Quando a gente fala em segurança, são N assuntos. Fica complexo efetivamente olhar todos esses assuntos e efetivamente priorizar. Definir aquilo que efetivamente tem que ser priorizado. Então, nós gostamos de dizer que o nosso modelo é como se fosse um sistema imunológico integrado e inteligente, onde você continua com todos aqueles temas, só que de uma forma um pouco mais ordenada. E alguns temas que podem até parecer triviais, como por exemplo, se a gente olhar endpoint, parte de antivírus, continua sendo extremamente relevante você ter o seu antivírus, ter ele atualizado, porque é uma forma do próprio cybercriminoso entrar. Efetivamente, a gente olha o centro, que é a parte de analytics nossa, que é o coração da nossa estratégia, mas a gente deriva para uma série de outras tecnologias e tendências, a qual eu vou falar um pouquinho, pinceladamente, de cada uma, e vou gastar mais tempo no cognitivo, que é o nosso objetivo aqui hoje. Quando eu olho a estratégia como um todo, a primeira delas é efetivamente suportar vocês. E suportar vocês em grandes 5 áreas. Né? Então, como é que vocês efetivamente tratam as ameaças avançadas? Como é que vocês garantem proteção na sua nuvem? Como é que vocês tratam a parte de mobilidade agora de Internet of Things ou IoTs? Tudo que se conecta à rede efetivamente tem uma vulnerabilidade ou vai ter uma vulnerabilidade. A parte de compliance e, finalmente, a escassez de mão de obra que a gente comentou. O que a gente está trazendo de inovação? A parte de colaboração, a parte de cloud e, efetivamente, a parte cognitiva. E aqui é todo o nosso framework de serviços e soluções para poder sustentar essa estratégia. Tá? Quando eu falo em cloud, uma das soluções que a gente trouxe é a parte de Shadow IT, que está muito agora em voga, que é, além de você ter que garantir a segurança corporativa, muitos dos seus usuários, muitas vezes, estão acessando aplicações lá fora que não necessariamente têm um nível de segurança adequado.
Vamos imaginar o seguinte, que o usuário ele quer fazer um backup adicional, ou ele quer mandar dados da sua empresa para um Google Drive, para um Box, para alguma aplicação em cloud, e efetivamente você não tem esse controle. Essa é uma solução que chama Cloud Security Enforcer, que garante essa governança e efetivamente esse controle. E você consegue categorizar quais são as aplicações que efetivamente têm risco e quais são aquelas que podem estar aprovadas. Com isso você começa a bloquear um pouco mais o seu usuário. A segunda coisa é a colaboração, né? Aqui é o site do X-Force, que é um site que todos vocês podem entrar. Ele vem, inclusive, embarcado hoje com as nossas soluções de Security Intelligence, entendam-se aí o nosso QRadar, e efetivamente aqui você consegue ter uma série de insights referentes a, por exemplo, IPs maliciosos, o que está acontecendo no mundo, e colaborar entre si efetivamente para poder ter mais informação para tomar alguma decisão. Veja que hoje a gente tem mais de 700 terabytes de informação de inteligência com relação à ameaça. Uma outra forma de colaborar, que a gente também tem embarcado hoje nas nossas soluções, é o que a gente chama de App Exchange, que é um portal onde você pode buscar outras soluções que podem complementar a tua infraestrutura de segurança, tá? Inclusive, algumas das empresas que estão no App Exchange estão desenvolvendo, porque aqui a gente abre o código das nossas soluções. Elas nasceram, então, por exemplo, uma que a gente adquiriu recentemente, que foi a Resilient, do Bruce Schneier, ela nasceu no nosso portal e, efetivamente, ela já está nativamente integrada com as nossas soluções. Aqui a gente tem outras, um exemplo bom é a Carbon Black, que também é outra empresa que nasceu aqui no App Exchange e hoje está no mercado fazendo sucesso. Então é uma outra forma de você colaborar. Por fim, qual que é o nosso roadmap, né? A gente vem adquirindo uma série de empresas justamente para poder suportar aquela estratégia toda que eu comentei para vocês efetivamente. Agora o ponto é, tudo isso que eu estou falando é suficiente? Não, não é. Por isso que a gente traz a inteligência cognitiva. E eu vou explicar para vocês como é que o Watson, agora, para Cybersecurity, ele vai ser usado. Então, assim como na medicina, educação e outras áreas que já estão usando o Watson, segurança de TI gera um volume de dados absurdo. Para vocês terem uma ideia, uma empresa tradicional, em média, gera em torno de 12 mil eventos por segundo, ou 1 bilhão de eventos por dia. Eventos esses que vêm de firewalls, servidores de aplicação, bancos de dados. São eventos tradicionais que o analista de segurança usa para identificar, correlacionar e efetivamente remediar. Em média, um analista de segurança consegue tratar de 10 a 20 incidentes por dia. O desafio é como é que ele fica a par de tudo isso. Como é que ele faz isso hoje? Ele tem que fazer uma série de consultas. Então ele tem que participar de conferências, ler papers, ele tem que colaborar com colegas de trabalho ou com a comunidade, tem que fazer análise de malwares, ele vai buscar informação em diferentes tipos de blogs, enfim, é um volume inimaginável que é gerado diariamente. Para vocês terem uma ideia, ano passado foram gerados 1 milhão de novos vírus por dia. 1 milhão. Somente a Adobe, a Microsoft e a Apple divulgaram 4 mil novas vulnerabilidades. Somente o Adobe Flash, que todo mundo usa, foram 352. Ou seja, quase uma por dia. Fica difícil manter o ritmo disso tudo. Para piorar a situação, como eu falei, a mão de obra vai ficar cada vez mais escassa. Hoje são 208 mil postos de trabalho em aberto. Em 2020 serão 1,5 milhão. O que significa tudo isso? O analista de segurança, ele leva muito tempo para efetivamente identificar o que está acontecendo na rede, tomar uma decisão para efetivamente chegar a uma remediação. E essa demora tem um custo. Como eu comentei, esse custo desde 2013, ele subiu 29%, atingindo o valor de 4 milhões de dólares por violação. Desses 4 milhões de dólares, 60% desse custo
está referente a efetivamente a notificação, detecção, pós-resposta e remediação. Então, como é que a gente resolve tudo isso? Qual que é a resposta para tudo isso? O Watson para Cybersecurity. Ele vem sendo treinado em parceria com 10 universidades, dentre elas o MIT, para efetivamente analisar essa massa de dados gigantesca, entender as nuances, as ambiguidades, a complexidade da escrita humana, de forma a poder entender e interpretar melhor todas essas ameaças, com o intuito de ajudar o analista de segurança a responder de forma mais assertiva e rápida a tudo isso. Para vocês terem uma ideia, na primeira semana, o Watson ele prestou o CISP e tirou 95% na prova, ou seja, ele passou com louvor. Agora, é importante salientar que o objetivo não é substituir o analista de segurança, e sim aumentar a capacidade intelectual de todos vocês. Agora, para explicar tudo isso, eu trouxe um convidado muito especial aqui, o próprio Watson para Cybersecurity. Olá, Watson. Olá, Guilherme. Você pode explicar para essa gente como os engenheiros da IBM estão te ajudando a entender toda essa complexidade? É claro. Com a ajuda dos engenheiros da IBM, eu estou aprendendo as relações entre exploits, malwares, worms, trojans, phishings e vulnerabilidades. Com algumas centenas de exemplos de cyberataques, nomes de malwares e indicadores de ameaças, eu sou capaz de entender sozinho centenas de milhares de publicações que são geradas todos os dias pela comunidade de segurança. Quando eu estiver preparado, vou poder identificar rapidamente que um arquivo infectado faz parte de uma campanha de malware específica. Eu também vou poder identificar e correlacionar ações suspeitas que aconteceram em um endpoint, como, por exemplo, uma execução de um aplicativo a partir de uma planilha, que não é normal. Também vou poder identificar endereços IPs que são comumente utilizados em ataques e relacioná-los a malwares específicos. Com isso, posso recomendar documentações que ajudam a responder a essa ameaça, além de integrar essas informações com plataformas de resposta a incidentes. Dessa forma, é possível reduzir o tempo total de remediação de uma possível ameaça. Impressionante, Watson. Em 2011, ano em que a IBM fez 100 anos de existência, o Watson derrotou os 2 melhores jogadores de Jeopardy do mundo, um game show americano onde os temas são apresentados em forma de resposta e os concorrentes têm que fazer a pergunta subsequente. Em 2013, o Watson começou a ajudar os médicos a efetivamente a trazer novas formas de tratamento da cura do câncer. Ano passado, o Watson deu vida ao Dino, um brinquedo educacional cognitivo capaz de contar piadas, responder perguntas, enfim, interagir de forma inteligente com as crianças. E ainda esse ano, o Watson para Cybersecurity vai revolucionar a forma como a gente vai tratar todas essas ameaças. Ele vai reduzir dramaticamente o tempo e vai aumentar a assertividade que o analista de segurança combate tudo isso. Dessa forma, a gente consegue deixar o mundo digital um local um pouco mais seguro. E vocês? O que farão com o Watson? Obrigado.